Boa noite, irmãos. Mais uma noite aqui nós nos encontramos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Dando sequência ao nosso estudo no livro de Êxodo, eu gostaria, portanto, que você abrisse a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo de número 12. Êxodo capítulo de número 12, nós faremos, irmãos, a leitura dos versos 29 até o versículo de número 42. Esse texto é um texto muito rico da palavra de Deus, um texto profundo da palavra de Deus, e que ele esteja ou que ele seja de alimento às nossas vidas, de esperança, de consolo à nossa vida espiritual. Portanto, abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12, nós faremos a leitura dos versículos 29 até o versículo de número 42, nos diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhe disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo. Quando vós, tanto vós como os vossos filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Até o versículo de número 42. Olhemos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por tua salvação, porque como o Senhor salvou o teu povo no Antigo Testamento, os livrando do Egito, da escravidão, o Senhor fez conosco, nos livrando da escravidão do Egito, da escravidão dos nossos pecados. Nós te louvamos, Deus dos céus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fala conosco através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa seria a noite da morte. Certamente a maioria das pessoas estavam em suas casas, dormindo, quando então veio o visitante com um propósito mortal, nós podemos dizer.
Ele era o destruidor, era o anjo da morte que naquela noite estava cumprindo a missão de Deus no Egito. O fato é que ele varreu o Egito, invocando todas as casas do reino de Faraó naquela noite. Era óbvio, como alguém já disse, que ele estava procurando por algo, porque quando ele se colocava diante de determinada casa, ele fazia uma pausa para inspecionar a porta. Na terra de Gósen, onde viviam os israelitas, ele encontrou o que ele estava procurando. Ali naquelas casas havia uma marca que ele não via nas casas dos egípcios. Havia uma marca de sangue no topo, nos lados de cada porta. Quando então aquele visitante viu o sangue, ele passou por cima daquelas casas, porque ali um sacrifício já havia sido realizado pelo pecado. Aquela família tinha ouvido o que eles poderiam ser salvos pelo sangue de um cordeiro, e o sinal na porta era um testemunho da sua fé, era um testemunho público da sua fé, de que eles de fato criam na palavra salvadora de Deus. Mas nas cidades dos egípcios, nem uma única casa, nem uma única família tinha oferecido um cordeiro pelos seus pecados. Então, irmãos, aquele visitante inesperado não passou adiante dessas casas, mas entrou ali para reivindicar a vida do filho primogênito. Assim, irmãos, uma noite que começou em silêncio, terminaria em grande sofrimento, desespero, aflição e grande tristeza. Esse texto da palavra de Deus, entre outras coisas, irmãos, esse texto da palavra de Deus aponta para um acerto de contas. O texto bíblico então nos diz: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Dá para a gente imaginar a cena que o texto descreve aqui. A morte dos primogênitos foi o golpe final, a 10ª praga e a praga mais mortal de todas. A morte visitava os egípcios naquela noite, enquanto que ao mesmo tempo o povo de Deus estava protegido, o povo de Deus estava guardado, Deus estava declarando, colocando diante dos seus olhos aqui a base para a salvação. Num certo sentido, irmãos, o que aconteceu naquela noite nunca mais irá acontecer. O anjo da morte nunca mais visitaria os filhos do Egito e nunca mais os israelitas novamente manchariam de sangue suas portas. Mas a distinção que Deus fez naquela noite é a mesma distinção que Ele sempre faz. Atente àquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É a distinção entre aqueles que têm fé no sangue do sacrifício determinado por Ele e aqueles que não têm, aqueles que não creem nisso. E nisso, irmãos, repousa todo o destino de todo ser humano, todo o destino eterno de todo ser humano. Essa distinção atravessa toda a Bíblia, do início ao fim. Essa foi a distinção entre Caim e Abel. Deus aceitou o sacrifício de Abel porque ele cria, porque ele tinha fé no sangue do sacrifício. Essa foi a mesma distinção, irmãos. Essa sempre foi a mesma maneira como as pessoas no Antigo Testamento foram salvas. Sempre foi por crer que de fato o Senhor enviaria o Cordeiro de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Eles foram justificados ao confiar no sangue do cordeiro que foi sacrificado, um cordeiro que evidentemente simbolizava aquele que haveria de vir. Era disso que o Senhor Jesus Cristo estava falando quando ele disse: quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Obviamente que Jesus não estava falando sobre as pessoas literalmente beber o sangue, comer a sua carne. Essa era apenas uma referência à crucificação em que ele derramaria o sangue pelos nossos pecados. Irmãos, nisso está baseada a nossa salvação, nisso está baseada a eterna morada com Deus dos céus. Jesus estava dizendo que a vida eterna depende da fé no seu sacrifício, daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Infelizmente, os egípcios não tiveram fé no sangue, porque não ofereceram sacrifício pelos seus pecados e nem tampouco mancharam suas portas com aquele sangue, de maneira, irmãos, que a palavra de Deus diz aqui que não havia casa em que não houvesse morto. Isso indica, irmãos, o que irá acontecer no juízo final. Apocalipse 16 fala em detalhes desse julgamento, não nos esqueçamos disso. O que Faraó e o Egito sofreram naquela noite era apenas uma premonição daquilo que vai acontecer quando todo ser humano que já viveu neste mundo estará diante do trono do Deus todo soberano. Todos estaremos lá, sem dúvida alguma, o alto e o baixo, os ricos e os pobres, os pecadores e os santos. Ninguém receberá nenhum tratamento especial naquele dia. Os ricos podem viajar de primeira classe durante toda a sua vida, mas quando estiverem diante de Deus naquele dia, Deus não irá examinar a sua conta bancária, o Senhor não irá examinar os seus sobrenomes, nem tampouco os pobres terão algo a mais, tão somente porque viveram dias difíceis. O fato é que a palavra do Senhor nos ensina que Deus julgará todos pelo mesmo padrão. O que interessa a Deus é se temos fé ou não no sacrifício do seu Filho. Aqueles que confiam no sangue de Cristo receberão a vida eterna. Aqueles que não se agarraram a Ele, que não se agarraram à sua cruz, fatalmente estarão perdidos. É dessa forma que a palavra de Deus trata a respeito desse assunto. A grande divisão entre a salvação e a condenação é a marca do sangue. Certamente, irmãos, naquela noite, imagino que a maioria dos israelitas ficaram acordados para ver o que aconteceria. E provavelmente ouviram altos gritos, gritos de angústia, de tristezas, de profunda tristeza provenientes de seus vizinhos, porque eles sabiam que a morte estava no ar. Eles sabiam do que de fato estava acontecendo. Imagino que naquela noite muitos certamente tiveram medo, mas tudo o que tinham que fazer era olhar para o sangue, porque o sangue era um sinal da sua salvação. Os crentes do Senhor Jesus Cristo, irmãos, em nossos dias, os crentes têm desfrutam da mesma confiança. Sempre que o medo ou o anseio nos abate, tudo o que temos que fazer é olhar para a cruz, onde vemos a garantia da nossa salvação marcada pelo sangue. Tudo o que temos que fazer é olhar para aquele dia em que o Senhor se fez maldito por mim e por você. Essa garantia, essa esperança nos vem porque Deus vê o sangue. Ele mesmo disse a Moisés: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Deus, irmãos, por assim dizer,
ficou acordado toda aquela noite. Toda aquela noite ele ficou acordado, guardando, protegendo o seu povo. Deus havia prometido libertar o seu povo e naquele lugar, naquele momento, melhor dizendo, ele faria isso. Naquele momento ele estava realizando a sua promessa. Ele havia prometido que os egípcios não os deixaria ir até que fossem atingidos com todos aqueles prodígios, com todas aquelas pragas. Ele prometeu que não sairiam de mãos vazias. Deus prometeu que não apenas Israel, mas também os próprios egípcios reconheceriam Deus como Deus. Deus como Senhor soberano sobre todas as coisas. Essa, podemos dizer, essa é a mensagem do Êxodo. Deus havia prometido que sairiam dali com pressa. E na noite da praga mais mortal de todas, quando os israelitas deram os primeiros passos à liberdade, todas essas promessas, absolutamente todas essas promessas aqui, se tornavam realidade. Irmãos, não nos esqueçamos, Deus sempre cumpre suas promessas. Deus sempre cumpre suas promessas. Pela fé haveremos de perseverar até o fim. Pela fé ressuscitaremos dentre os mortos no último dia. Pela fé desfrutaremos do poder de Deus, desfrutaremos por toda a eternidade das maravilhas da glória de Deus. Deus está vigiando, irmãos, para se certificar que tudo aconteça da maneira como Ele disse que seria. Isso então, irmãos, nos leva a uma segunda verdade. A segunda verdade é que devemos nos render incondicionalmente a Ele. É verdade, irmãos, há momentos em que a salvação parece nunca chegar. Parece que a vinda do Senhor está distante. Esses momentos também foram vividos pelos israelitas. Durante séculos eles ficaram no cativeiro sendo esmagados pela escravidão. Mas enquanto esperavam, eles tinham a promessa de Deus de que seriam libertos. Foi precisamente o que aconteceu, de maneira que o versículo 31 nos diz: então naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Perceba que Faraó havia dito que nunca mais queria ver o rosto de Moisés. Mas quão irônicos, irmãos, quão irônico é a situação colocada pelo nosso texto aqui. O texto aí nos diz que ele convoca Moisés no meio da noite para implorar que saíssem do Egito. No início ele havia dito que nem sabia quem era Deus, lá em Êxodo capítulo 5, versículo 2. E ele agora estava não apenas deixando os filhos de Israel ir embora, ele estava também insistindo que fossem. Esses detalhes, irmãos, colocados aqui pela palavra de Deus diante de nós, certamente mostra como Deus cumpriu as suas promessas. A ironia é ver homens fazendo aquilo que haviam dito que nunca fariam. É ver homens fazendo a vontade de Deus, mesmo que inúmeras vezes houvessem insistido que não fariam. Não havia mais negociação e todo o povo deveria ir embora. Esse discurso de Faraó é um aviso para aquelas pessoas que desejam resistir à vontade desse Deus soberano. Faraó não ganhou nada, absolutamente nada, e no final teve que aceitar tudo nos termos de Deus. Então por quê? Por que não ceder a Deus? Por que não fazer a vontade do Senhor? Por que não se colocar debaixo da sua verdade? Por que não cumprir os seus propósitos?
É muito melhor não resistir à sua reivindicação em nossas vidas, mas simplesmente aceitar o seu plano, aceitar o seu propósito. O Faraó finalmente percebeu isso. O Faraó finalmente percebeu o seu erro, mas foi tarde demais. Muitos prejuízos ali aconteceram, porque o Senhor tinha um propósito: esmagar todos os deuses do Egito. Então o Faraó mesmo diz: ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Mas, irmãos, não haveria nenhuma bênção para Faraó, porque ele tão somente queria o favor de Deus, sem nunca se voltar para Deus com fé, com arrependimento. Deus não abençoa aqueles que não desejam se arrepender, que não se prostram devidamente diante dele. Todos querem as bênçãos de Deus. Muitos pedem oração, querem conselhos espirituais e até desejam a sua palavra, desejam que a palavra de Deus seja lida, mas nunca se comprometeram verdadeiramente com o Senhor. A bênção de Deus, irmãos, é para aqueles que confiam no sangue. Aqueles que confiam no sangue do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, é para aqueles que admitem que são pecadores, que creem que Deus pagou pelos seus pecados num sacrifício perfeito. A bênção, irmãos, recai sobre esses. Como foi nos tempos de Moisés, Deus só abençoa, só protege aqueles que estão cobertos pelo sangue do Cordeiro da Páscoa. A salvação não é meramente um conceito intelectual, a salvação não é meramente um sentimento pessoal, não, em hipótese alguma. A salvação é algo que Deus realmente fez na história humana, e o Êxodo, irmãos, está aqui mostrando o início dessa salvação. Nós conhecemos o fim dessa salvação, quando o Senhor se revelou dos céus como Cordeiro de Deus para nos livrar de toda a maldição do pecado. A palavra de Deus nos dá detalhes dos acontecimentos, porque essa salvação ela foi real. O texto diz aqui: o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros, versículo 34. Essas são, irmãos, palavras de uma testemunha ocular, de alguém que viu, presenciou tudo aquilo. As pessoas não encontrariam mercadorias pelo caminho, então, quando faziam longas viagens, essas pessoas tinham que levar sua própria comida. Tudo o que puderam levar, jogaram numa panela. O historiador bíblico também viu os egípcios darem aos israelitas ouro, prata, bem como roupas e outras coisas, evidentemente. Esses presentes foram importantes, porque cumpririam a promessa que Deus fizera a Abraão de que os seus descendentes, quando saíssem do Egito, sairiam com grandes posses, com grande riqueza. Tudo isso, irmãos, mostra que o êxodo foi uma vitória do povo de Deus. Houve um acerto de contas. Deus fez distinção entre o povo de Faraó e o seu povo. O texto bíblico, irmãos, nos ensina a nos render incondicionalmente a esse Deus soberano. Depositar diante dele as nossas vidas e servi-lo com integridade, com fidelidade. Mas uma terceira verdade que vemos aqui, irmãos, é a salvação de Deus na história. Gostaria que você atentasse àquilo que o texto, ou para aquilo que o texto está apontando aqui. A Bíblia ensina, irmãos, descreve o êxodo em detalhes, para que não duvidemos que o Deus da Bíblia é o Deus da nossa salvação. Evidentemente que algumas objeções são levantadas em relação a esses acontecimentos aqui. Uma dessas objeções diz respeito à quantidade de pessoas. A palavra de Deus diz que cerca de 600 mil a pé, somente
somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Podemos realmente acreditar que, juntamente com os israelitas, muitos egípcios os acompanharam, sem dúvida alguma. Outra pergunta que muitos têm feito é: havia em Gósen lugar para tanta gente? E por que nós não vemos vestígios dessas pessoas ainda hoje? Não vemos vestígios dessas pessoas pelo deserto? Se eram tantos israelitas, por que não são mencionados nas histórias egípcias? Já que essa era uma das maiores populações já vista em qualquer lugar do mundo da época, por que nós não vemos registro dessas pessoas? Os historiadores calculam um número de mais ou menos 2 milhões de pessoas e muitas perguntas são feitas, levando muitos a imaginarem, levando muitos a concluírem que quem escreveu esses fatos aqui inflaram os números, aumentaram os fatos. Um desses historiadores diz que a tradição, ao longo dos anos, exagerou muito os números dos israelitas que saíram do Egito. Outro chama essa história de fantasiosa. O fato é que o êxodo, irmãos, foi uma das maiores migrações da história do mundo, sem dúvida alguma. Quando eles viajaram, certamente formavam uma fila de gente com quilômetros e quilômetros de comprimento. Esses fatos não estão registrados na história dos egípcios, certamente porque os egípcios sabiam contar a história. Eles não iriam contar uma história de um povo que foi escravizado e que no fim de tudo os humilhou tremendamente. Os egípcios sabiam escrever a sua história. Jamais escreveriam uma história que os humilhasse, sem dúvida alguma. O certo é que Deus trouxe juntamente com o seu povo uma grande multidão, porque muitos reconheceram que o Deus de Israel era realmente o soberano Deus, Senhor de toda a terra. Outra questão, irmãos, histórica, diz respeito à data do êxodo. O texto conclui assim o tempo vivido ali pelos israelitas. O texto nos diz: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. No entanto, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, Deus havia dito a Abraão o seguinte: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então, 400 anos ou 430? Evidentemente que a diferença entre 400 e 430 é relativamente insignificante e provavelmente Deus estivesse arredondando as contas, por assim dizer, quando ele fez, evidentemente, essa profecia a Abraão. Pode ser. Muitos defendem dessa forma esse texto bíblico. Outros dizem que o texto aqui parece incluir um tempo vivido pelos patriarcas quando eles ainda não eram escravos no Egito. Pode ser também. Parece que essa segunda opção parece muito mais lógica. Não sabemos ao certo. Mas o mais importante, irmãos, é saber que os israelitas deixaram o Egito dentro do cronograma de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que o Senhor havia planejado, no tempo que o Senhor havia planejado. O ponto, irmãos, ao mencionar essas objeções históricas, é defender a verdade das Escrituras. A razão pela qual a história do êxodo é importante é porque ela é parte da história da salvação. O que está em jogo aqui não é simplesmente a precisão da Bíblia, mas a base pactual para o trabalho salvador do Senhor na história.
É somente porque a Bíblia é absolutamente verdadeira, não apenas em assuntos espirituais, mas em todos os detalhes, que a mensagem da salvação é confiável. Colocando a questão de maneira diferente, quando os israelitas louvaram a Deus por tirá-los do Egito, quando Deus enviou todas as pragas, quando Deus forneceu o cordeiro, quando Deus separou o mar vermelho, quando o Senhor fez todas as coisas que nós vimos até aqui na história, na vida dos israelitas, eles louvaram a Deus realmente por algo que o Senhor havia feito ou por algo que eles estavam inventando. Parece que não, parece que eles louvaram a Deus por aquilo que o Senhor de fato havia feito na vida deles, na vida do seu povo. Alguns estudiosos parecem pensar, irmãos, que o livro de Êxodo é algo como uma novela que capta com precisão a sensação de um período geral da história, mas os seus personagens são fictícios, aquela novela de época que nós costumamos chamar. No entanto, para aqueles que graciosamente foram alcançados por Deus, sabem, têm a convicção de que a Bíblia apresenta um êxodo real e que dá fatos reais sobre a salvação de Deus. Irmãos, a importância da história torna-se ainda mais evidente quando nós consideramos a cruz, quando nós consideramos o túmulo vazio. Jesus de Nazaré morreu mesmo ou não morreu? Nós cremos nessa história ou nós não cremos? Ele foi de fato ressuscitado dentre os mortos ou não? Nós falamos a verdade histórica real quando dizemos, nas palavras do credo apostólico, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi crucificado, morto e sepultado, mas que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Falamos isso de fato, de boca cheia. Nós cremos nessas verdades? Irmãos, devemos responder a essas questões, porque todas essas questões aqui são absolutamente cruciais à nossa fé. O apóstolo Paulo põe esse assunto nesses termos. Ele diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Paulo disse sobre a ressurreição é igualmente verdadeiro com relação à cruz de Cristo. Se Cristo não foi crucificado, é inútil a nossa fé, é inútil a nossa esperança, é inútil continuar crendo nessas verdades. Crer no Evangelho é acreditar que o Senhor Jesus Cristo realmente morreu na cruz pelos nossos pecados, se fez maldito pelos nossos pecados. Isso nos leva, irmãos, de volta para onde começamos, lá para o início, para o livro de Êxodo. É o sangue que marca a diferença entre aqueles que são salvos e aqueles que se perderão para sempre. Novamente, o Senhor há de passar sobre aqueles que foram cobertos pelo sangue. Você crê que de fato o Senhor Jesus Cristo ofereceu a sua vida como um sacrifício pelos nossos pecados? Você crê de fato nisso? Você crê que você estava lá na cruz quando ele morreu, sendo amaldiçoado no seu lugar, no meu lugar? Nós cremos nisso? Você crê de fato nisso? Foi assim, irmãos, que o Senhor efetuou a nossa salvação. A salvação é real. Foi algo que o Senhor realmente realizou no tempo e no espaço para nos tirar do Egito dos nossos pecados, para nos apresentar naquele dia
naquele dia glorioso diante do Pai. Foi assim que tudo aconteceu para que nós fôssemos destinados à glória do seu nome. Você crê nessas verdades de fato? Espero que sim, porque naquele dia, no dia do juízo, a palavra do Senhor nos diz que a morte voltará. A morte voltará e só serão poupados aqueles que de fato creem nessas verdades, guardando as devidas proporções. Aquilo que aconteceu no Egito tornará a acontecer. E aqueles que de fato estão debaixo do sangue do Cordeiro, esses e unicamente esses serão preservados. Atente a essas verdades, guarde essas verdades, que ela de fato sirva de consolo, de conforto às nossas vidas. Atente a tudo isso, que o Senhor nos abençoe grandemente. Amém. Oremos. Deus eterno, Deus dos céus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque a tua palavra nos consola, nos conforta, porque a tua palavra, ó Pai, coloca diante dos nossos olhos a esperança da glória eterna, e nós te louvamos por isso. Deus, guia-nos até aquele dia em que nos apresentaremos diante do Senhor. Guia-nos, ó Pai, durante este imenso deserto, até entrarmos na Canaã celestial. Derrama sobre nós a tua graça, nos fortaleça. Nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor o abençoe grandemente. Espero que esses estudos sirvam de grande consolo, de conforto, de alimentação espiritual à nossa alma. Que o Senhor o abençoe. Amém.